E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e Costelinha, galera. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e a mais um vídeo do canal Sobrecapa. Então, se você está assistindo ou está ouvindo, você pode conferir o podcast no Castbox, no Spotify, no iTunes, enfim, no Deezer, em qualquer plataforma de podcast. Mas se você está no YouTube, você está vendo a gente ao vivo também, né? Vendo o vídeo, não ao vivo, mas vendo o vídeo. Então hoje eu queria chamar para conversar com a gente o cara que sempre me acompanha em todos os podcasts, senhor Lucas Souza. Salve, Lucas, bem-vindo. Grande Alexandre, prazer inenarrável estar aqui para mais um Costelinha, aparecendo aí mais uma vez no Sobrecapa. Cara, e hoje é um daqueles podcasts que você sabe que eu me amarro. A gente vai debater um autor que é polêmico, não tem jeito. Então a gente vai falar um pouquinho aí do Lanterna do Jones. E fica mais legal ainda quando a gente tem convidado, né, cara? Então hoje a gente está aqui também com Bruno Castro, do setor 2814, e a gente vai falar um pouquinho de Lanterna Verde. Vamos debater essa fase gigantesca do Geoff Johns. Bruno, bem-vindo aí a mais um Costelinha, cara. Prazer estar com você. Prazer é meu. Agradecer aqui ao convite do Alexandre e do Lucas aqui para participar com vocês. Vamos aí debater, né, sobre a fase do Johns, que foi uma das fases que revolucionou Lanterna Verde, criou uma mitologia, né, e acrescentou bem mais a mitologia do Lanterna, né? Boa, com Cara, certeza. eu vou aproveitar e já lançar, porque lá no Ultimato do Bacon, a galera sabe que eu sou um severo crítico do Jones. Eu começo lendo, não gostando, né? E depois eu fui me envolvendo e tudo mais, então já fiz o meia-culpa, já assumi que o cara é bom em certas coisas, mas me irritou muito, cara, o que ele fez com o Hal Jordan depois do Crepúsculo Esmeralda, aquela questão do retcon de origem secreta, né? Então, a gente fala primeiro do Renascimento, eu acho que o Renascimento é legal, ele trouxe o Hal Jordan de volta, mas eu já quero lançar essa para ti. Quem me conhece sabe, eu critico demais ele pegar o Lanterna Verde, que tinha estourado com o mundo, ficado e virado um vilão, e falado, não, ele só estava sendo dominado por uma entidade do medo. Então, diga lá, cara, você acha que isso foi uma boa premissa de saída, não? Cara, eu achei uma boa sacada, porque, assim, o Hal Jordan tinha sido realmente botado como vilão várias vezes, tanto começou no Crepúsculo Esmeralda, depois lá em Zero Hora eles colocaram ele como vilão, ele voltou em Crise Final para tentar se redimir, né, no final ele tentou lá apagar lá o sol, tudo bem, e já estava nesse trabalho de se redimir quando ele estava como Espectro, né, então antes dele voltar como Lanterna Verde, ele estava lá tentando agir como Espectro, não sei se compensou, mas eu até assim, eu achei legal que essa sacada assim, ele tava faz um tempo, não faz tanto sentido, tem que fazer vários retcons para fazer sentido esse lance aí do Parallax, tanto com o cabelo grisalho lá também. Mas, assim, foi um ajuste que ele fez para tentar trazer de volta, né, assim. Não sei se Lucas, colou. Cara, então, eu tenho falado muito com o pessoal, com algumas críticas que a gente ouve, que assim, galera, é quadrinho, né? Por mais que o cara faça um retcon lá na frente, eu acho que não apaga o que a gente sabe que é a ideia original da história. E aí eu falo muito isso, Alexandre, pra gente poder curtir o que o cara fez de bom, sabe? Eu acho que assim, eu concordo com você, quando você pega e lê o Crepúsculo Esmeralda e etc, você fala assim, caraca, o Hal Jordan foi pro outro lado, mas você fala assim, putz, se ele não faz isso, como é que ele ia trazer o cara de volta? Né? Então tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que se permitir, e aí estou dando uma visão particular, se permitir desapegar um pouco da cronologia, sabe? Eu vou citar um exemplo que está acontecendo agora, Alexandre. O pessoal está reclamando muito aí da fase do Bendis no Superman, porque ele aumentou a idade do John, do filho do Superman. O cara tá fazendo um monte de coisa legal, mas o cara realmente, nessa aí, ele, para a maioria das pessoas, ele errou. Putz, cara, isso é quadrinho, daqui a pouco vem um raio cósmico do espaço e o moleque volta a ter 10, 12 anos de novo, sabe? Então acho que a gente tem que ser mais maleável. Se ele tem um pecado, Alexandre, e me surpreendeu você não falar isso de saída, se ele tem um pecado, eu acho que é a personalidade do Hal Jordan, que eu acho que ele passou a ficar um cara mais bobalhão, mais galhofa. Quem viu aí Liga da Justiça Guerra no começo dos 952 viu, acho que tem um retrato bom
do que o Jones faz com Al Jordan, eu acho que essa é a verdadeira reclamação que a gente tem que ter. O Al Jordan, na minha opinião, sofreu um pouco na mão dele. Continuou sendo lanterna principal, mas por esse lado eu acho que se tem uma reclamação é essa. Apesar de eu gostar muito do destaque que ele dá para todos os outros lanternas. Só antes de passar a bola para o Bruno de volta, falar, ó, vou deixar minha luzinha aqui para quem está assistindo. Eu estou acendendo a minha lanterna verde aqui no fundo. E aquela coisa, né, cara? Eu estou com a coleção de encadernado quase completa do Jones, porque é isso. Eu acho que eu faço a crítica, mas eu concordo com o Lucas. Eu acho que a gente tem que se desapegar, afinal de contas é quadrinho. E eu nunca deixo de ler um material por falar, ah, não, o cara mudou e tal. Eu não tenho esse apego. Eu critico, acho que o cara não deveria ter feito essa mudança. Todo mundo começa, por exemplo, a Mulher Maravilha dos 952 começou do zero. Então, ele fez uma nova origem para ela. Ele até remete a Deuses Imortais, né, o Azarelo, mas ele não está dizendo que é a origem dos Deuses Imortais. É uma outra Mulher Maravilha. Então, eu acho que o Jones podia ter começado do zero. Mas agora eu estou passando a bola para o Bruno. E fale mais, Bruno. Me fala mais sobre o que você acha do Jones à frente do Lanterna Verde e esse começo dele. Pois é, muitas pessoas falam que o Hal Jordan é o cara arrogante, não sei o quê. Eu não acho assim. O Hal Jordan ele é muito odiado pelas pessoas porque muita gente gostava do Caio na época, né? O Caio lá nos anos 90 começou, tanto ele como o Wally, ser os heróis de legado. Aí o pessoal, quando teve a volta do Hal Jordan, teve meio que aquela birra, assim, porque o Hal Jordan, ele quer tomar a frente de tudo. Se você for ver, ele sempre vai ter aquele protagonismo, né? Querer se destacar, né, em todas as batalhas, assim, até na Noite Mais Densa, em todas as Guerras dos Anéis, sempre ele é o centro de tudo. Até toda a fase do Jones se gira em torno dele, né? Então, eu não acho, assim, que o Hal Jordan ficou um pouco bobalhão, não, assim. Eu acho até que ele estava, assim, bem escrito. Ele realmente tá com personalidade forte, ele inspira realmente as pessoas, ele usa muito essa parte da força de vontade, assim, que logo no Renascimento, no início, o Kyle vai lá falar com ele, e ele meio que dá uma inspirada no Kyle, né, e mostra assim, até que o Kyle era o fã, os Lanternas Verdes, mas ele mostra que, por que ele sempre foi considerado o maior de todos. A fase realmente da revista Renascimento mostra isso, tanto o John Stewart, como o Guy Gardner, eles olham realmente, não, o Hal Jordan é o diferenciado e é o cara, assim. Eu acho que isso é uma coisa que o Jones traz, porque antes do Crepúsculo Esmeralda, o Hal Jordan era um herói qualquer, não tinha tanta personalidade assim, entendeu? Porque ele era até um cara, realmente, nos anos 90, ele tinha a parte do, acho que o Amanhecer Esmeralda, ele era bem arrogante demais. Mas agora ele deu uma melhorada, assim, na personalidade dele que o Jones fez, pelo menos a minha opinião. Cara, eu confesso que eu discordo, porque assim, eu sou, sei lá, né, de repente, eu tô com 40 já, né, então eu peguei o final daquele Lanterna Verde na estrada, com o arqueiro e tal, então eu tenho muito dessa coisa dele na Liga Europa, sabe, do Hal Jordan, na Liga Europa, que era bem a época da liguinha do Cat Giffens, né, e do J.M. DeMatteis, então você tinha o Guy Gardner sendo aquele americano acéfalo que quer briga com tudo, e o Hal sendo aquele tiozão. Ele era um tiozão mesmo, grisalho e tal, mas ele era aquele tiozão que punha ordem na casa e tal, então ele tinha aquele respeito, e ele era o senhor seriedade, né? Até o Mark Waid bota ele naquele O Retorno de Barry Allen, tem a hora que o Hal desce, cara, que o Wally fala assim, pelo amor de Deus, me diz, esse cara é o Barry ou não é? E daí ele falou assim, cara, eu tô sondando ele com o meu anel, e o anel diz que ele tá dizendo a verdade. Então, assim, e é a melhor sacada, porque no final das contas não é o Barry, né? É o professor Zoom, né? Só que o professor Zoom tá com amnésia, então, no final das contas, o anel fez uma sondagem verdadeira. Então, assim, ele era o cara que era o juiz da balança. E aí eu acho que, assim, eu não me incomodo tanto quanto o Lucas falou, e acho que por isso que eu nem abri minha fala de reclamar do Jones, com a mudança de personalidade do Jordan, mas eu acho que ele virou muito o cowboy, entendeu? Ele é quase uma mistura entre o Guy Gardner e o Kyle dos anos 90, assim. Porque o Kyle tinha um pouco, né, dessa coisa de ser meio arrogantão e tal, tanto que ele se ferra, né? Ele se ferra com o negócio da Alex, ele apanha do Major Força várias vezes, enfim. Já tô indo para outros lanternas, mas fala lá, Lucas, tá
levantando a mão aí. Então, o que acontece, na minha opinião, tá? Eu acho que todos os lanternas, eles evoluíram para algum lado. Vamos pensar, você pega o Caio virou lanterna branco, o Caio teve lá uma evolução, né? Acabou até depois ficando com. O pessoal apagou isso no começo do Renascimento aí, achou que ninguém tinha visto. Mas o Caio estava ficando até com a Carol Ferris e tal, então ele tem o desenvolvimento dele lá. O Jon Stewart, ele dá, para mim, o Jon Stewart é o cara que ganha mais com o Jon. Pô, ele vira um cara do exército, vira um cara realmente, ele mistura, né, duas personalidades ali, o cara que é do exército, mas o cara que também é arquiteto. Eu acho que ele dá, você falou do Guy Gardner, que é o acéfalo, né? Eu acho que ele dá pro Guy Gardner o papel de valentão, e pô, o Guy Gardner evolui na mão dele pra caramba, vira depois um lanterna vermelho, né, e tal. Então, assim, ele evolui muita coisa. Cara, o Jordan, ele não anda uma vírgula. Se você olhar o Jordan do começo da fase do Jones e o Jordan do final, tô falando em termos de vida, da jornada do personagem, etc., ele não tem jornada, cara. Não sei qual é a visão de vocês, mas eu acho que ele fica meio estagnado. E com relação à personalidade, cara, eu discordo um pouco no sentido de, assim, eu não acho que ele virou o cowboy, eu acho que ele virou o bobo. Tem horas que, óbvio que ele tem todos os feitos gigantescos dele, mas tem horas que eu tenho a sensação de que você olha assim, teve alguns momentos para mim que foi meio vergonha alheia, que você viu o cara falando, a forma dele se portar e etc. Eu acho que o principal é o que o próprio Jones faz na revista da Liga da Justiça, mas tem vários momentos para mim que ele destoa. E o Bruno citou o começo, o renascimento do Lanterna, e ali, para mim, ele começou por um caminho muito legal. Tem aquele lance de dar o soco na cara do Batman, do Arqueiro Verde tentar usar o anel, né? E aí o Arqueiro Verde fala: caraca, é isso que você sente toda vez? O Arqueiro Verde, pô, um balde para fazer uma flechinha de 2 centímetros e tal, e aí ele fala, pô, é isso aqui que tu sente toda vez? Então ele finaliza o cara, mas depois eu acho que ele fica meio bobão, não evolui a história dele com a Carol, o cara não consegue estar no emprego, o cara depois ele vira meio que uma espécie de um lanterna derivado do Sinestro, né? Porque o Sinestro dá lá um anel para ele e tal. Então eu acho que, eu sei lá, eu fiquei com a sensação que o Hal Jordan, apesar de ter todos os feitos, apesar de estar sempre no centro dos eventos, eu fiquei com a sensação de que ficou parado, ficou bobo, sabe? É uma sensação minha, e pelo amor de Deus, quem tá ouvindo a gente aí, eu sou fanzaço do Lanterna do Jones. O Alexandre sabe que eu sou um dos caras que mais defende aí todos os trabalhos que o Jones tem na DC. Para mim, ele é, e eu vou falar um negócio ousado, de todos os autores que passaram pela DC Comics, ele é o melhor, tá? Em termos de obra dentro da DC. O cara entende muito de DC. Mas eu acho que no quesito do Jones ele vacilou, né? Perdão, no quesito do Jordan, ele deu essa escorregada aí. De novo, é minha opinião, e relembrando aí, pra galera não me dar hate, que eu sou fãzaço do Jones, tá? Bruno. Ó, no caso, você citou uma parte legal que foi quando o Arqueiro Verde tentou usar o anel. Eu achei muito legal essa sacada, né? Que, para realmente você manter o foco, você realmente tem que ter essa concentração muito forte. Só que uma coisa que o Jones fez foi botar essa ideia, né? De colocar assim, não é qualquer pessoa que consegue usar o anel. Mas quando vem, assim, sei lá, o Simon, por exemplo, depois que vai vir como Lanterna Verde 952, ele, assim, ele é uma pessoa comum que consegue usar o anel logo de início muito bem. Então, essas são umas coisas que o Jones, pelo menos ele faz, usa essas ideias assim, mas depois meio que não trabalha tanto. No começo também da fase dele, tem até uma moça também que parece que vai ser um interesse amoroso lá do Hal Jordan, mas depois eu não lembro qual é o destino dela, até uma loura lá que também trabalha na aeronáutica. Você até falou assim, não evolui a muito vaqueira, né? Era a vaqueira, isso. Eu não lembro muito bem se eles abandonam a ideia. Cara, eu não lembro onde ela foi parar também, não, cara. Tu falou um negócio bom aí. Eu não lembro onde ela foi parar, não. Eu acho que eles foram colocando essas ideias, assim, vamos ver o que dá. Aí, a história tá indo pra um rumo, talvez. Ou talvez até a própria DC, assim, tem a cronologia geral, a gente vai precisar fazer isso, tem a crise final, aí não sei se ele meio que capaz de ideia, porque o Hector Raymond também no início ele estava aparecendo muito, eu até achei que ele ia ter um papel bem maior, mas ele só teve um papel quando foi ser ligado ao Lanterna Laranja em algum momento. Mas assim, então o Jones ele soltou várias pontas e foi vendo o que é que dava para pegar, né, ali no começo. A vida pessoal do Hal Jordan realmente nunca deu para trabalhar tanto, porque é sempre aquele cara metido com a aeronáutica no início, mas sempre ele foi mesmo com mitologia, com o Jones lá no espaço, e meio que deixava para lá. Ele
como Hal Jordan, eu via mais ele sim, ele como o Lanterna Verde agindo, entendeu? Trabalhando com essa mitologia, tentando melhorar a parte dos anéis de outras cores, toda essa parte, mas realmente como Hal Jordan não vi tanto, né? Ele sem o uniforme mesmo sendo trabalhado dessa forma. Você tem razão quanto a isso. Tá, vamos sair um pouco do Hal Jordan em si, e eu queria perguntar uma coisa para você, Bruno. A Panini publicou na época das mensais todo o arco, inclusive o arco do Tomasi à frente da tropa, né? E depois que eu acho que é o Patrick Gleason que desenha. E nos encadernados, a gente percebe que a Panini estava publicando as coisas da tropa, e aí chega num momento ali, mais agora pro lado de Noite Mais Densa, Dia Mais Claro. Agora Noite Mais Densa não, Dia Mais Claro saiu os tains com a tropa. Mas, com a tropa não, com o Lanterna, né? Porque o Dia Mais Claro é aquela que deriva, é o Gavião Negro e tal, e daí com o Lanterna que a gente não tinha visto. Mas com a tropa, você acha que faz muita falta? Porque tem uma série de ideias que o Jones começa na mitologia com o Hal Jordan, e depois é o Tomasi que desenvolve isso com a tropa. E a Panini não está publicando nos encadernados. Você acha que é uma falha? Você acha que é irrelevante? Tanto que a última que eles ou lançaram, ou vão lançar agora, é aquela Guerra dos... Se eu não me engano, acho que é a Guerra dos Lanternas, se eu não me engano, que vem após o Dia Mais Claro, né? Mas realmente tem algumas partes que estava faltando. Eu não sei o quão essencial faz para a história. Realmente é que eles pegam os encadernados americanos, isso aí mesmo. Aí os encadernados americanos e tentam fazer o mesmo formato, só traduzindo. Eu não lembro realmente o quão faz falta realmente essa parte, porque até essa parte acho que é uma das últimas, né? Depois aí já pula para os 952, se eu não me engano. Eu acho que tem uma HQ que é o Aftermath, né? Que é a Guerra dos Anéis. Isso, pronto. Que é depois Guerra dos Anéis, não, né? É depois da Guerra dos Lanternas Verdes, e aí 952. Daí já é Lanterna Verde Sinestro Lanterna Verde. Isso aí. Que a Panini, pelo que eu vi no catálogo deles do mês passado, eles estão começando os 952 pela Vingança do Mão Negra. Que me corrija se eu estiver errado, mas isso já é quase o final da fase do Jones, não? Não chega a ser final, mas eu acho que mas a mais vingança não é um pouco antes da ira do primeiro Lanterna? É tipo... É que os nossos coisas começam assim, começa realmente o Hal Jordan, ele perde o anel, eles enfrentam nessa parte aí o Crona, aí ele perde o anel porque ele é banido, aí o Sinestro volta pra tropa, dá um anel, duplica o anel, dá pro Hal Jordan, e ao mesmo tempo o Mão Negra tá sendo recrutado com a tropa violeta, né? Aí ele tem a parte da vingança dele, mas isso já depois inclui com o Mão Negra voltando a ser Lanterna Negra, aí depois o Hal Jordan volta a ser Lanterna Negra para enfrentar primeiro Lanterna. Então, essa parte, o nome Ira a Vingança do Mão Negra, eu não lembro exatamente se essa parte aí dos 952, agora eu não tô lembrado do nome. Porque essa parte que o Hal perde o anel é a última fase da guerra, que é nesse encadenado da guerra, termina justamente com o julgamento do Hal Jordan. Se ele perde o anel aí, já é a última página. A última página é ele sem. 952 depois, É ele sem o anel. Tem que ver o que o Sinestro sendo reintegrado à tropa. Tá? Pronto, é exatamente aí que começa o 952. Tem que ver o que a Panini vai jogar aí, porque às vezes a Panini escolhe o nome, né, junta dois encadernados, escolhe um nome e coloca tudo lá dentro junto, né? Então acho que não sei se dá para dizer que ela não vai publicar, não. De repente ela juntou mais edições. Pode ser, precisa olhar a descrição no guia do que sai na edição, né? Porque eu acho que Sinestro, Lanterna Verde, era um nome sensacional, né, cara? Eu acho que seria bacana também, cara. Imagina um encadernado Sinestro, 2 pontos, Lanterna Verde. Enfim. Mas a Panini realmente só lançou em mensais essa parte? Não chegou a lançar, tipo, um encadernado de 8 edições, capa dura do Lanterna, não, né? Aqui, não. Só na mensal mesmo. Eu acho que eles não vão lançar, eu tô achando. Eu acho que eles vão meio que ignorar 952 e já vão meio que lançar, se for lançar encadernado, vai ser do Morrison pra frente. Na verdade, não. Já está anunciado no catálogo do mês passado A Vingança do Mão Negra
E o desse mês... Agora, uma pena eles não estarem lançando a fase do Tomasi, cara, porque apesar dela não influenciar tanto na história, e não influencia mesmo, né? A fase do Tomasi, ela tá sempre tangenciando ali, falando dos outros lanternas, dando espaço para os outros lanternas. Cara, eu considero ela. O Tomasi talvez não tenha trazido tantos conceitos quanto o Jones. O Jones, para mim, ele ganha, porque, putz, o cara vem com todas as cores do anel, o cara vem com o primeiro lanterna, o cara vem com lanterna alfa, o cara, a quantidade de conceito que ele traz para a mesa é um negócio assim assustador. E eu não tô me lembrando de nenhum conceito dele ruim, né? Então, acho que por isso ele ganha. Agora, a tropa mesmo, a história do Tomasi, cara, era uma puta história policial do espaço. Era um negócio assim, realmente fora da curva. Eu acho que a galera aí que não tá comprando os encadernados, se realmente a Panini não lançar, meu amigo, corre atrás da mensal, porque vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Ali foi quando o Tomasi me chamou a atenção pela primeira vez, só que o Tomasi acaba, coitado, era sempre o cara que ficava no título derivado e a galera não olhava muito para ele, né? Então ele ficou com a tropa, depois ele fica com Batman e Robin, que, porra, é sensacional, só que ele foi ofuscado pelo Scott Schneider. E pelo Grant Morrison também, né? Exato. Ele fica ali ofuscado, mas o título dele, nos 952 é sensacional. Ele é o cara que lida com toda aquela cagada da morte do Damian e tal, é ele que conserta essa porcaria e cria lá a Hellbat, né, a armadura do Batman sinistrona, dá vida de verdade a ela, e o cara só foi ganhar destaque mesmo no Superman. Mas isso aí que ele faz no Lanterna, cara, se tu lê, é um negócio assim, eu particularmente babo. Tanto quanto eu babo com a fase do Jones, né? Eu acho que ele dá espaço para os outros personagens. Enfim, só um adendo aí pra galera que tá comprando encadernados. Se a Panini não lançar, eu acho que vocês vão perder um treco muito bom aí. Ó, só pra falar... Só pode falar. Não, desculpa. É o Lanterna Verde, o fim, que tá no catálogo de novembro, dezembro da Panini. Diz aqui que vem com Lanterna Verde, o Green Lantern número 0, né? Que é aquela que a gente vê o Simon ganhando o anel, e Lanterna Verde Green Lantern de 13 a 20. Então eu tenho que olhar na do mês passado, no catálogo do mês passado, porque eu acho que talvez então esse A Vingança do Mão Negra seja da 1 até a 12. Isso. Eu vou dar uma olhada aqui, porque é o que está anunciado, galera. Faz sentido, porque o número 0 era o número 13, na verdade, né? A DC lançou um ano e depois veio com 0, acho que foi isso. Né? Exato. Isso. Então, se não se for, é exatamente isso que eu falei do Mão Negra mesmo. E outra coisa que você falou até, assim, dessa parte do encerramento do Jones, Lucas, é que, assim, que até no final mesmo, eu não entendi por que eles fizeram isso. Eles colocaram até um futuro, né, que com todos os Lanternas Verdes, o que é que vai acontecer daqui a não sei quantos anos, que tá lá o Hal Jordan casado com a Carol, tanto que nessa época até falou que ela tava num relacionamento com o Kyle, mas depois realmente falou que abandonou. Aí tava falando assim, todos estão vivos, né? Todos os lanternas lá estão agindo, e ali foi a primeira vez que eles deram meio que um spoiler que a Jessica ia virar Lanterna Verde lá, até com o Simon. Ou seja, mas eu não sei assim para que ele fez isso. Realmente, eu quero um especial para mim por ter feito toda essa coisa do Lanterna, mas daqui a pouco vai que a DC faz outro reboot e isso aí nada acontece também. Não sei se realmente vai valer aquele futuro. Porque a DC nunca chega. Nunca chega nesses futuros. A gente nunca vai ver esses personagens velhos, né? Sempre eles vão estar jovens, ou então rebuta e vai estar jovem de novo. Então... Mas eu acho que ele mereceu, cara, porque eu vou te falar, ele pegou, por mais que eu sou um cara da década de 90, então assim, eu não tenho como o Alexandre, talvez como você, Bruno, eu não tenho muito apego ao Jordan, não. Pra mim, o Lanterna Verde é o Kyle e o Flash é o Wally West e dane-se o resto, né? Então, assim, eu tenho apego a esses caras. Mas vamos combinar, os personagens estavam largados, pô. A mitologia do Lanterna Verde tinha ido pro saco. As lanternas do Caio, as lanternas, perdão, as histórias do Caio, como iam, né, na época, que foi uma fase que teve um pouco antes, cara, quem gosta, me desculpa, era ruim. Aquilo ali era ruim. Salvo alguns momentos legais, tipo, o Superman mandando ele dar uma maneirada, tipo, salvo algumas coisas assim,
bicho, era ruim. A mitologia foi toda embora. A única coisa boa que foi trabalhada nesse meio do caminho foi a relação do Kyle com o Alan Scott, né? Com o primeiro Lanterna e tal. Mas de resto, cara, você tinha uma mitologia riquíssima, ruim, que a DC nunca conseguiu repor. Tentaram Dark Stars, tentaram um monte de porcaria que veio depois do Lanterna Verde aí, e não colou, era ruim, né? Quem leu aí, eu pelo menos achava ruim. Então, o Jones, só dele ter trazido de volta, independente do que ele fez, dele ter expandido essa mitologia, cara, botar a revista nos tops de venda, fazer o Lanterna Verde, que era um personagem abandonado, chegar a ganhar até série animada. Tudo bem que não foi pra frente, mas teve lá o Green Lantern Animated Series. Então, só isso que ele fez, deixa o cara brincar de jogar, né, deixa ele encerrar essa porcaria aí. Nós falamos aí da parte tudo que o Jones criou, e você falou até outra parte importante, né, que é a questão do Ion aí, né, que ele até conectou essa parte do Ion com as entidades de cada cor também, né, que o Ion é a entidade da força de vontade, aí tem um Parallax, que ele juntou justamente Parallax para justificar toda a parte que ele ficou do mal. Aí depois criou outras entidades também para cada cor. É isso que eu falo, a gente tem que bater palmo para o quanto o cara criou de mitologia realmente. Porque, se você falou, eles não conseguiam antes manter lanternas ao mesmo tempo. Tinha assim, ok, o Guy era a lanterna da Liga Internacional. O Jones, o John Stewart, e assim, eu até hoje me incomodo com ele por uma coisa. Tudo que tem escrito sobre ele é em relação àquela consequência. Pô, cara, os caras têm que evoluir o personagem um pouquinho também, tentar largar um pouco disso. Já toda hora é consequências daquele evento. Aí, ou seja, ele deu uma trabalhada também puxando a isso também, o Jones, mas ele trouxe outras coisas também novas pro John Stewart. É isso que eu falo, o cara realmente tem. Eu sinto falta de trabalhar mais com as outras cores, né? Porque tem os lanternas vermelhos lá e tal, mas falta um pouco mais. Lanterna Azul, até onde eu li, assim, não tô realmente atual, eles tinham acabado, eles morreram naquela parte lá do... Qual é o nome do cara? Agora esqueci. Sei que acabou, toda a parte azul, não sei se voltou, mas as outras tropas também, às vezes eles deixam no limbo e não falam mais, eles têm que trazer mais dessa mitologia, né? É muita coisa, né, cara? O cara criou tanta coisa, ficou tanto personagem que ficou difícil até de você controlar. Posso te falar, cara? Isso é o que acaba acontecendo com os quadrinhos. Você pega aí, vamos pegar um Batman, vai. Verdade. Você tem lá, tipo, acaba acontecendo isso. Você cria um monte de coisa, fica o personagem principal, e aí um monte de coisa maneira fica de lado. Você falou um negócio legal do John Stewart, cara, e a gente tava falando das fases anteriores que eram ruins, né? Bicho, teve uma passagem, eu não vou me lembrar quem foi o autor agora, que o John Stewart estava na cadeira de roda porque ele se culpava por chance. Eu falei, caraca, de novo, bicho, os caras voltaram nisso de novo. Então, assim, realmente era bem repetitivo. Agora, o lado militar, eu não vou me lembrar que edição foi, mas tem uma edição do Jones que ficou muito na minha cabeça, que o pau tá quebrando, eu acho que é na Guerra dos Anéis. E ele fala assim, o John Stewart, ele é o nosso atirador de sniper. E aí tem o John Stewart atrás de uma pedra com um sniper verde, né, obviamente, de energia, dando teco na cabeça da galera. Eu falei, que é isso, meu parceiro? Eu falei, muito bom mesmo. Então, ele deu personalidades diferentes, isso foi muito legal. Tem um quebra-pau legal que ele faz também, que é com o Guy Gardner e o... Putz, eu não vou lembrar o nome. O principal braço direito do Sinestro na Tropa Amarela. Que até o Mongo arranca a língua dele. Eu me esqueci o nome dele. Não sei se é Skirlock, alguma coisa assim. Pô, quando tem aquele negócio de unir as tropas, né, que em dado momento lá as tropas têm que trabalhar um pouco juntas e tal, tem um quebra-pau entre eles dois que é maneiríssimo e no final um ajuda o outro a levantar e depois eles vão tomar cerveja. Aí você fala assim, cara, é isso, ele conseguiu fazer algo que os autores têm dificuldade, que é diferenciar os personagens. Pô, vamos combinar, até a chegada aí se a gente for pensar, até a chegada do Damian, os próprios Robins, à exceção do Jason Todd, não tinha muita diferença. Você olhava assim, às vezes o pessoal tentava dar um ar tecnológico pro time e tal, mas era tudo muito parecido. Para mim, ele conseguiu definir personalidade de uma maneira, assim, excepcional, cara. Excepcional mesmo. E só puxando uma coisa também que você tá falando aí, assim, outra coisa que a gente não comentou é a questão dos vilões. Você sabe que o Jones também sabe escrever muito bem os vilões, e o Sinestro deixou de ser aquele vilão lá, realmente um Lanterna Verde lá, rival do Hal Jordan,
pra ter toda a criação da mitologia dele, ele realmente é meio hoje que um anti-herói, eu acho, o Sinestro, que ele deu toda essa bagagem lá com o planeta dele, até que ele namorou a irmã do Abinsu, depois teve outros amores também, toda a parte de criação da tropa, com essa briga aí com o braço direito dele e tudo, foi muito bem feito. Hoje o Sinestro é um personagem riquíssimo, e antes era um cara qualquer coisa, assim, não tinha muita personalidade também quanto a isso. Mas isso aí ele já mostrou que ia fazer no começo do Renascimento. Não sei se você lembra, tem uma hora que eu acho que o Arqueiro Verde tá falando com alguém e ele fala assim, o Guy Gardner sempre debochou de todos os meus vilões, mas nunca do Sinestro. Ninguém debocha do Sinestro. Aí você fala assim, opa, peraí, vamos ver o que ele vai fazer com o Sinestro aí. Então ele já dava pra ver que ele tinha um apreço especial pelo Sinestro. Né? Sim, dava pra ver desde o começo mesmo. Outra coisa que eu ia perguntar é a respeito de a amarra, quando o Jones deixa todo esse trabalho, porque então a gente tem lá, né, tem Renascimento, daí vem Origem Secreta, Sem Medo, Vingança dos Lanternas Verdes, aí vem a Guerra dos Anéis, que é a Guerra Sinestro, né, Lanterna Verde contra a Lanterna Amarelo, e aí a gente entra no Ira dos Lanternas Vermelhos, Agente Laranja, e aí por fim Noite Mais Densa, Dia Mais Claro, Guerra dos Lanternas Verdes, e aí 952. E aí lá na frente, o Jones entrega, depois da ira do primeiro Lanterna, ele encerra a participação dele, mas a gente ainda tem um chão de 952 aí até o Renascimento. Você acha que essa passagem do Jones que foi o Venditti, né? O Robert Venditti foi amplamente prejudicada por uma porcaria chamada DCU. E ali ele tem ali mais poucas edições de 952 e depois vem o DCU, que, salvo engano, não sei se algum de vocês acompanhou, eu infelizmente não consegui suportar até o final, o Hal Jordan perde o anel e aí começa a usar uma manopla feita de energia, meu irmão, treco e andar numa nave espacial, aquilo tudo que aconteceu lá no DCU, né, com o Superman andando de moto, com o Bate-Coelhão, enfim, uma péssima ideia que ali, meu amigo, podia ser qualquer um, que podia ser até o próprio Jones, que eu acho que não ia dar muito jeito, não. Eu acho que o Lanterna ele só volta a melhorar mesmo no começo do Renascimento. Tá? Eu acho que ele fica meio perdido depois da saída do Jones. Na minha humilde opinião, as histórias que vêm ali depois não são boas, e aí quando entra o Renascimento e o Vendetti assume, aí ele consegue trazer muita coisa de volta. Ele até começa, o Vendetti começa fazendo quase que uma nova guerra com o Sinestro, e o Sinestro chega a dominar boa parte do cosmo. Então, assim, é bem legal, tá? Mas a passagem de bastão ali, cara, foi sofrida. Foi sofrida. Não, eu só corrigi, eu fui conferir aqui, o Vendetti entrou realmente no 952 a partir da revista 21. Então o Jones sai na 20 com a Ira pela Lanterna. Então é o Vendetti mesmo que pega. Então, irreconhecível. Então Deus abençoe o que ele fez ali, não sei o que aconteceu, se ele tomou uma cachaça boa, o que deu nele ali, que depois do Renascimento parece que é outra pessoa, cara. Às vezes é direção editorial, né, Lucas? Às vezes o artista não tem muita opção, cara. Às vezes é direção editorial, não tem como. Não tô nem entrando na parte do DCU, cara, mas logo quando ele assume depois... É porque, assim, o Jones, ele fecha tão bonito que o que vem depois é difícil, né, cara? É igual você falar assim, acabou Dragon Ball Z, agora eu vou ler Dragon Ball Super. Cara, tinha acabado, precisa, né? Então você fica meio que com aquela sensação. Talvez seja isso também, né? A gente como leitor ali naquela de tipo, putz, tava tão legal, né? Continuidade aqui, mas eu tô impressionado, cara, não sabia que era ele não, porque eu li ali, tô assustado agora que vocês falaram ali, vou até reler com o coração mais aberto para ver se eu mudo a minha opinião aqui. Uma coisa, eu comecei a ler, eu parei mais ou menos na edição 30, eu queria saber exatamente em que fim deu essa parte que os Lanternas Verdes têm uma fonte limitada de energia, todos os Lanternas, na verdade, né? Aí eles têm que parar de usar energia, só os Lanternas podem usar. Eu não sei se depois eles abandonaram essa ideia, que até o Caio se sacrifica, mas acaba não se sacrificando e tudo. Nem sei como é que ficou isso aí. Cara, eu vou te confessar que eu não me lembro como fechou isso não, mas eu acho que logo depois vem o DCU, e aí quando o DCU entra, ele abandona tudo que estava sendo, basicamente abandona tudo que estava sendo feito antes. Mas eu lembro, então, isso para mim é que pegou, né? Você falou agora um negócio para mim que foi perfeito, Bruno.
Os caras estavam usando aquela porcaria há 500 milhões de anos. O Al Jordan tenta refazer uma cidade, né, construindo Estrela da Morte com anel, o pessoal fazendo cacete. Aí, de repente, e não, agora a reserva de energia, que a gente nem sabia que existia, tá pequena, vai dar ruim e tal. Talvez tenha sido isso que me deixou com a impressão ruim, que a premissa para mim já não era legal. Mas eu vou te falar que eu não me lembro como termina, mas não é nada memorável não, cara. Acho que tu não perdeu muita coisa, não. Eu lembrei o nome do cara, é o Helic, que é um cara que vem de outro universo paralelo, não sei o que perderam lá, esgotaram a fonte de energia das cores e o universo acabou. E deixa eu só dar um adendo, que a gente falou do Tomás, eu esqueci de falar, essa parte também de ele construir o Kyle Rayner como Lanterna Branco foi todo na conta dele, né? Porque ele realmente que deu todo esse up no Kyle Rayner. Que ele, assim, o Kyle Rayner, ele era realmente o Lanterna Verde principal dos anos 90, mas depois, realmente, com a volta do Hal Jordan, e ele, ficou lá tendo trabalhado de ciclo secundário, mas ele realmente se separou e criou foi seguir o caminho dele, né? Eu achei bem legal como eles fizeram isso, assim, de dar um caminho pro Kyle que ficou interessante, né? Ele também virou um cara muito poderoso com esses anéis aí. E virou aquilo que realmente o pessoal chamava ele, na década de 90, de o herdeiro, né? E quando você pensa ali no papel que ele fica de ter a tropa branca, que é a continuidade da harmonia, você fala, realmente, o cara é o herdeiro. Eu acho que foi um caminho bacana. E eu achei ótimo, você falou de como o Jones amarra o Ion. Salvo engano, quem assume o papel do Ion é o Sodan Yat, né? Que é aquele lanterna... Tem super... Eu esqueci o nome da raça que tem os mesmos poderes. Daxamita, tem os poderes do Superman no sol amarelo. Então, ele desprende realmente o Kyle da tropa. Ele fala, cara, ó, todos os papéis que você podia ter na tropa, já tem alguém fazendo, meu irmão, vai ter que buscar outro caminho. Então, acho que foi bacana, e ele explora muito a relação do Kyle com o Guardião, acho que é o Ganted, não é? Que o Kyle tem um apreço lá maior, que eles têm um relacionamento. Sim. Então ele explora essa proximidade também com o Guardião. Eu acho que ele, de uma maneira geral, a gente falou aqui de alguns vacilos aí, né? E aí você vê, mesmo que a gente acha que é vacilo, a bola é dividida, a gente não concorda. Eu acho que a fase dele é, para mim, inteira boa. Eu só tenho uma passagem que eu detesto, que é o Dia Mais Claro, cara. Se tem alguma coisa ruim nisso tudo, na minha humilde opinião, é o dia. Até porque ele criou uma puta expectativa com a Noite Mais Densa. Você falou, caraca, não sei o que. Aí veio o Dia Mais Claro que, sei lá, no fim das contas, eu acho que não fez muita coisa. Trouxe as tropas. Não, trouxe o Constantine meio capenga pro universo DC, lembra disso? Que no final ali tem atrás. E que você fala assim, tá, mas o que você vai fazer com o Constantine aí? E a DC não sabe até hoje o que vai fazer com o Constantine ali. Trouxe o Monstro do Pântano de volta, né? Porque o Monstro do Pântano já não era falado há muito tempo no universo DC, mas também traz ele de volta, não usa bem. O Monstro do Pântano só vai ser bem usado pelo Jeff Lemire lá nos 952, que aí tem uma fase realmente que é legal. E aí você termina de ler esse O Dia Mais Claro e você fala assim, tá, mas e aí? Trouxe um aprendiz pro Aquaman, lembra disso? Que depois desaparece misteriosamente também. Então, assim, do Dia Mais Claro, se você for puxar da memória, aí não vingou nada, cara. E a história é confusa. O Arqueiro Verde começa a morar no meio de uma floresta para proteger a floresta. Bicho, é muito esquisito aquilo ali. Eu não sei o que o John estava pensando, não, mas seja lá o que for, não funcionou. Fora isso, eu acho que tudo que ele fez no Lanterna foi acima da média, cara. Principalmente depois da Guerra dos Anéis. Eu acho que depois da Guerra dos Anéis é quando ele se encontra de verdade no título e ele arrebenta. Quero só frisar aqui, o catálogo de outubro da Panini diz que eu estava falando da Vingança do Mão Negra, realmente é Green Lantern de 1 a 12. Então tá tudo certo, tá tudo resolvido. Eles vão continuar publicando depois do Guerra dos Lanternas Verdes. Vai entrar aí 952 na sequência nos encadernados. O único problema é isso, né? Tropa, a gente está vendo que realmente a Tropa não vai ser publicado, não tudo pelo menos, né? Algumas coisas da Tropa. Então, esses encadernados maiores da Vingança dos Lanternas Verdes, Sem Medo, ainda vinha com os tains da Tropa. Noite Mais Densa já veio sem nada, Dia Mais Claro também já veio sem nada, então é uma pena porque tem várias coisas, tipo, aliás, aproveitar então, só que a gente tá começando a bater o tempo aqui, eu vou jogar aqui, galera, para quem tá assistindo, eu vou jogar um convite para vocês darem uma olhada em duas coisinhas. A primeira aqui, ó,
a gente tem lá no Sobrecapa, né, para quem está ouvindo o podcast, ou aqui no Sobrecapa para quem está vendo pelo YouTube, a gente tem uma playlist com todas os comparativos das edições que a gente tem repetida aqui, seja com a original americana e a da Panini, seja com a edição da Eagle Moss e a da Panini, e lá no Ultimato do Bacon a gente tem um guia, você entra aqui no Ultimato do Bacon, você pode ir de várias formas, eu prefiro vir aqui em categorias, guias, e aí você acha ali na aba guias, a gente tem o primeiro já o Lanterna Verde do Jeff Jones, guia de leitura, e aqui a gente explica exatamente tudo que foi publicado, porque não é só o Lanterna do Jeff Jones que a gente jogou aqui, a gente jogou também, alguns antecedentes, então a gente tem a parte do Lanterna antes do Jones assumir, inclusive aqui a gente tem o Dia do Julgamento, que é uma das primeiras histórias do Jones à frente do Lanterna Verde, e a gente tem também a tropa do Tomás entremeando aqui. Então, coisas que a gente não tem aqui por exemplo, o olho por olho da tropa não está aqui. A gente não tem, quer dizer, está no guia, mas não está nos encadernados da Panini. A gente não tem olho por olho, a gente não tem a Tropa dos Lanternas, a Busca, os Pecados da Safira Estrela, olho por olho. Então, tem uma série de arcos da tropa que estão faltando nos encadernados, Eclipse Esmeralda, por exemplo. Então tá aí, tá feito o convite. Eu quero chamar agora todo mundo para a gente finalizar aqui. Quais são os pontos altos, né? Eleja qual é o maior ponto alto. A gente pode até dizer dois, um fase pré-952, outra da fase 952. Qual é o ponto mais alto? Pode ser uma cena, pode ser um arco, pode ser um personagem. Qual Alexandre, é o ponto mais alto para vocês? Posso adicionar uma pergunta nessa aí, até para você poder responder também? Manda. A fase do Jones é a melhor do Lanterna Verde? Acho que dá para a gente adicionar e falar dos pontos altos e encerrar com essa pergunta, que é uma boa pergunta, cara. Vamos nessa. Então, primeiro nosso convidado, Bruno. Certeza. Cara, eu acho que o ápice mesmo seria a Noite Mais Densa, que realmente juntou todo o pessoal do universo DC, juntou tudo que ele trabalhou desde o Renascimento até chegar na Noite Mais Densa, lá com todas as tropas, todas as cores, e até tem o seguinte, você falou até um lance antes do 952 e depois, logo quando eu estava começando a ler, acho que é o Necron, que é a entidade do Lanterna Negro, ele fala um nome assim, Voltron, e deixa quieto. E ele pensou nisso até agora porque Voltron é o nome do primeiro Lanterna e eles tiveram um conflito, né? Que é tanto que o Necron que derrota o primeiro Lanterna quando ele reaparece. Aí eu vejo, o cara fez realmente, ele pensou tudo, né? Pode ter tido algumas coisas que talvez fugiu do controle dele, como o Dia Mais Claro, que eu acho que teve muita parte que o próprio universo DC se meteu no meio, querendo ressuscitar personagem, não sei o que, acabou que virou uma coisa que não é do Lanterna, virou do universo mesmo. Tudo bem, mas eu acho que o ápice pra mim é a Noite Mais Densa mesmo. E é a melhor fase? Não, certeza. É a melhor fase. Você pode catalogar. Não vai ter fase que se compara. Se for assim, realmente tem alguns bons arcos assim ao longo de algum tempo, como até o Alexandre falou, a questão do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que são clássicos. Tem o Crepúsculo Esmeralda, tem a fase do Caio. Mas se você for realmente contar, a fase do Jones é incrivelmente superior assim, a qualquer outra. Vamos lá, Lucas. Cara, eu tenho dois momentos para mim que foram incríveis porque ele me tirou do que eu imaginava de quadrinho, tá? Primeiro, para mim, é a Guerra dos Anéis. Eu acho a Guerra dos Anéis sensacionais porque, alô, a galera aí que fala que evento não pode ter senso de urgência, né? Então, é uma guerra com senso de urgência ferrado, dá a sensação de que qualquer um pode morrer a qualquer momento. É uma guerra que os personagens estão muito bem escritos e o nível de detalhamento de uma guerra espacial com senso de urgência, sem palhaçada, sem piada, sem comédia, é um negócio fora da curva. Aquilo ali é algo que, para mim, é o grande ápice, tá? Um segundo momento que ele me surpreendeu, que a gente fica louco sem saber o que vai acontecer, para mim, foi no Lanterna Alpha. Eu gosto demais daquelas histórias dos Lanternas Alfas e como você mostra que os Guardiões lá, né, estão completamente perdidos, que eles não sabem o que estão fazendo. Então, e é uma passagem também que eu, pelo menos, não fazia a menor ideia de para onde ele estava levando a história. Eu acho que essas são duas passagens. Eu vou adicionar aqui que, para mim, de todos os personagens que ele criou, cara, o Lars Free,
o agente laranja, né? Para mim fora da curva, cara. Aquilo ali que ele fez é um negócio assim engraçado demais. Ele conseguiu dar uma quebrada de comédia ali no meio daquela brincadeira e de uma forma que é séria, porque o cara é avarento ao extremo. Sei lá, é o Tio Patinhas dele, né? A versão dele do Tio Patinhas não vai, é a versão dele do Scrooge lá da obra original. Então, esse eu acho que é o ponto. E, assim, eu concordo muito com o que o Bruno falou. Eu acho que a gente tem boas histórias do Lanterna Verde durante toda a existência dele, bons arcos, mas uma fase desse tamanho, com esse nível de revolução e ao mesmo tempo resgate, eu acho que não tem nada igual, não, cara. Eu vou com o Bruno nessa aí. Para mim, é a melhor fase também do Lanterna de todos os tempos. Bom, eu vou responder também. Eu acho, sinceramente, também vou elencar duas cenas, e são cenas, porque eu acho que a obra como um todo é muito boa, mas uma delas foi lembrada agora, graças ao Lucas, que ele falou aí do Scrooge, do Um Conto de Natal do Dickens, e eu lembrei do Lar Fleese a hora que eles tiram os anéis, é nessa última aqui, é muito legal, eu até devo olhar aqui, que eles tiram os anéis, e aí ele tá sem o anel laranja, e ele tá ufa, né, cara? A fome parou e tal. E ele não tá tão enlouquecido, ele não é tão avarento. E aí o anel volta pro dedo dele, e daí ele é meu. E, cara, é incrível, porque é justamente isso. É uma cena muito, muito boa. E a outra que eu acho que pra mim, é a cena. Eu gosto de todas as vezes que o Batman tá em contato com o anel. A hora que ele pega o anel verde, logo lá no começão, que daí tem, né, o morcego desenhado com essa insígnia aqui do Lanterna, mas eu acho que a mais legal é a hora que a tropa sinistra tá recrutando, e aí chega assim, Bruce Wayne da Terra, você tem poder de instilar muito medo, ele sai, e o anel sai com medo, assim, o anel fugindo do Batman, cara, é genial, tipo assim, o anel do medo ficou com medo do Batman, velho, pra mim, né, game over, não preciso ver mais nada nessa série, porque isso foi incrível. E a respeito de ser a melhor fase do Lanterna, eu acho que é uma das. Eu não consigo elencar. Lanterna eu gosto muito mesmo. Lanterna e Flash eu acho que são os meus personagens preferidos. Tirando, é óbvio, né? A gente fala da Trindade, então Batman, Superman, a gente não tem nem comparação. Mas eu acho que desde moleque, eu acho que quando eu assistia Super Amigos, que eu nem lia quadrinhos ainda, nem conhecia quadrinhos, eu via, né, no desenho dos Super Amigos, eu ficava esperando o Flash e ficava esperando o Lanterna Verde. E eles usavam super pouco o Lanterna Verde, né? Porque é overpower pra caramba, né? Os dois. É muito overpower. E a fase, por exemplo, do Lanterna nos anos 80, eu acho muito. Porque justamente depois do Na Estrada, lá com o Arqueiro. Porque eu não consigo chamar a fase Lanterna Arqueiro de uma fase do Lanterna. A gente tem muito pouco contato com os Guardiões, muito pouco contato dele no universo, né? Em geral. Ele tá ali meio de férias, passeando com o Arqueiro. Então é uma coisa meio. Eu acho que é fora do cânone dos dois personagens. Eles estão realmente fazendo uma parada ali em dupla. Só que quando ele volta, o vazio que fica dessa viagem existencial dele, os caras souberam trazer, mesmo sendo na liguinha que é mais cômica e tal, o Hal tem muito essa coisa ele tá tentando se encontrar como pessoa, porque o Arqueiro chacoalhou a cabeça do cara, falou, mano, você se acha o bonzão, você acha que você é tudo isso, mas você não tá olhando a realidade da galera aqui e tal, e isso culmina lá no Crepúsculo Esmeralda, porque depois disso tudo, ele volta para a tropa, ele se reinsere na tropa, e ele começa a ver que ele tem essa postura de líder, e ele fala, não, então peraí, e ele tá se retrabalhando como pessoa. Quando ele se encontra, cara, ele vem pra Terra e destruíram a cidade dele, morreu todos os amigos e toda a família, então assim, eu acho uma fase muito... O problema é que não foi publicado no Brasil do jeito que deveria, então a gente não conhece, o leitor brasileiro não conhece muito essa fase, e é uma fase boa demais. Daí vem daí vem o Kyle, que eu acho que o Novo Amanhecer eu acho muito, muito forte. Tudo que o Ron Mars fez eu achei muito forte. Então todo o Crepúsculo Esmeralda e a morte da Alex na mão do Major Força, toda a trajetória do Kyle, aquele começo do Kyle, cara, é incrível. Quando o Ron Mars para de escrever o Kyle, aí degringola, daí vem Noite Final, aí vem aquela bagunça toda, e são duas fases que eu acho muito boas, a dos anos 80
e o começo dos anos 90. Mas eu acho, sinceramente, cara, que o Jones fez coisas históricas aí. Ele mudou o cânone de um jeito que, só pondo o maluco do Grant Morrison mesmo pra chacoalhar de novo a estrutura, sabe? É isso aí. A gente quer aproveitar, então, inclusive falando de Grant Morrison, vocês leram Grant Morrison? Lucas, você leu? O Bruno leu? Cara, eu não li ainda essa fase do Grant Morrison, que eu tava realmente pegando tudo desde o Jones. Eu tô realmente agora quase no final dos 952. Eu quero realmente, porque eu estava catalogando um material para fazer meio que um livro dos Lanternas, aí eu meio que tava querendo pegar toda essa fase. Aí eu tô quase assim, eu tô chegando no Renascimento e assim chegar agora na fase do Morrison, que eu tô muito curioso, que tá até dividido por temporadas. Tô até curioso pra saber se é meio que um arco, aí ele fecha o arco, vai pra outro. Tem essa parte da volta do Dark Stars, aí eu tô bem curioso pra ver como é que faz, né, isso aí. Rapaz, eu li a fase do Morrison, é muito diferente, é outro caminho, né? O Morrison eu acho que todas as obras dele, de uma maneira geral, elas são polêmicas, né? Então acho que tem um negócio ali de ame ou deixo, né? Mas esse negócio de temporada aí, cara, eu acho que agora vai virar mania isso, porque Justiça Jovem tá assim, Naomi tá assim, né? Eu tô falando da Justiça Jovem em revista, tá? Eu acho que isso aí é a nova modinha de chamar de temporada. Enfim, eu não curto, espero que não pegue, mas eu acho que, Alexandre, vai valer a gente bater um papo sobre esse Lanterna do Morrison, hein? Eu acho que é a próxima grande papo que a gente tem aí para bater com o Bruno, com você, a gente falar desse Lanterna do Morrison aí. Cara, concordo. Fica o convite aí, Bruno, para você ler o Morrison e quando você tiver conferido, você dá um toque pra gente e a gente marca uma conversa do Lanterna do Morrison, porque é o que o Lucas falou. Tem muita mudança mesmo, mas ao mesmo tempo ele mexe, cara, com coisa das antigas, ele mexe, porque o Morrison faz isso, né? Ele fez isso no Batman, de pegar coisa dos anos 50, anos 60, e ele joga coisa, cara, pra frente. Então, assim, o Batman, o Lanterna Verde do Morrison, para mim, é também, assim como o do Jones, uma das grandes fases do Lanterna que não dá para perder. E o lance de temporada, pô, irrelevante, assim. Para mim, até agora, é aquela coisa do tipo, fechou um arco, sabe? É só para irritar. Para mim, É só para irritar, é um arco. Na minha humilde opinião. Mas eles recomeçam a numeração do zero, não é isso? Assim, é 1 até, sei lá, 12, e depois segunda temporada de 1 até alguma coisa, é isso? Pelo que eu vi na última revista, acho que foi isso sim, porque ele mudou o nome da revista, na verdade, né? Eu não vou te falar para que nome ele colocou, porque é um spoiler. Mas ele muda o nome da revista e aí entra como se fosse um segundo arco com outro nome. Beleza. Mas isso daí, na verdade, assim, né? É jogada de marketing, infelizmente deve ficar, porque o que a galera no meio editorial sacou é que você tem um problema quando você numera a revista, e aí eles pararam de numerar. Porque quando você tem assim, né, do tipo, Crônicas número 1, número 2, número 3, a galera que não é leitor assíduo, em geral, corre, esgota o volume 1, e aí não compra o 2 e o 3. E aí o leitor que tá chegando do nada, vê e fala assim, mas já tá no 2. E agora o 1 já tá esgotado. Então você cria um ciclo vicioso ruim para as vendas de HQ. Aí eles começaram a tirar o nome. Só que daí virou uma bagunça, né? Eles fazem isso agora na série lá. Anos de Ouro do Tio Patinha, do Mickey, ou Biblioteca Dom Rosa. Você não sabe qual é o volume, porque eles põem o título, e aí o leitor desavisado compra, sem saber que é parte de uma coleção, e aí todo mundo também fica irritado com isso, então eles fecharam em temporadas, porque aí eles fecham num número, e acaba com 12 números, como se fosse um mangá, e aí o cara tá começando a segunda temporada, o cara acaba comprando, falando assim, não, mas esse é o número 1, então eu não li a primeira temporada, mas eu vou pegar o bonde andando. E, infelizmente, faz sentido isso. Mas é isso, galera, vamos deixar esse resto de papo para depois. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Bruno e pedir para a galera dar uma conferida lá. É um canal no YouTube também, o Setor 2814 ou 2814, cada um fala de um jeito, 2814. Enfim, é o setor da terra do Lanterna Verde, quem está acostumado a ler as histórias sabe. E agradecer mais uma vez também a presença do Lucas. Então, abrir para o Bruno só para se despedir aí. Algumas últimas considerações, Bruno? Não, é só isso aí, então queria agradecer novamente o convite, né, falar de Lanterna Verde sempre bom. Então quem quiser dar uma olhada lá, né, a gente sempre teve um podcast há uns 4 anos, mas meio que abandonou um pouquinho, deu um hiatus para focar no canal.
Se quiser depois puder deixar algum vídeo na descrição aí, só para o pessoal conhecer também, quiser dar uma olhada, conferir. E é isso. Então, se quiser chamar aí pro Morris, tamo junto aí para trabalhar em cima desse Lanterna. Então é isso aí, galera. Vai estar todos os meios para encontrar o canal do Bruno aqui. A gente vai deixar tanto na descrição do vídeo aqui no YouTube, tanto na descrição do podcast nas plataformas de streaming. E é isso aí. A gente agradece a audiência. Toda segunda-feira tem Costelinha novo. E se liga lá no YouTube. Sempre tem vídeo novo no canal. Confere os outros vídeos do canal. Vou colocar o pop-up aqui. E é isso aí. Valeu mais uma vez, galera. Até!